Olá, meus amigos, sejam sempre bem-vindos. Eu me chamo Irapuã Beltrão, sou professor de Direito Tributário e estou aqui também para dividir alguns comentários de súmulas dos tribunais superiores e do Supremo Tribunal Federal para tentar facilitar o nosso processo de estudo e, claro, auxiliar na demonstração de como essas questões são sempre abordadas nas provas de Direito Tributário. Por isso, a gente tem feito aqui essa jornada de comentários em relação a algumas súmulas super relevantes e, claro, muito frequentes nas nossas provas de geral. Uma que eu queria trazer agora nesse momento seria a redação da súmula 106, no qual o Supremo Tribunal de Justiça identificava, não apenas para os fins da execução fiscal, mas majoritariamente pensando a execução fiscal, o fato de que quando você tem lá o tempo de prescrição, então está lá, todos nós conhecemos, artigo 174, Código Tributário, no qual ele prevê ali 5 anos para o exercício desse seu direito da fazenda pública, portanto, de fazer valer os seus créditos em juízo, ou pelo menos exigir os créditos em juízo, e aí vem o problema. Propunha-se a execução fiscal e, no final das contas, havia uma demora muito tradicional e corriqueira em face da data da propositura até que a gente implementasse qualquer coisa lá na frente. Isso, claro, naquele primeiro momento onde o Supremo Tribunal de Justiça, constituído pela Constituição de 88, ele, no final das contas, olhava e falava assim, caramba, um monte de processos onde as pessoas demandavam, falavam, prescreveu. Sabe por quê? Porque eu só fui ser citado lá na frente. E aí, claro, se deparava, inclusive, com a redação original do CTN, que falava que o que produzia um efeito interruptivo era a citação, e não apenas isso, se deparava também com a redação original do Código de Processo, então vigente, que era o Código de 73, que também não trazia nada de muito específico. Bom, a primeira coisa que a gente fez foi entender o tribunal, isso aqui, olha, de alguma maneira muito clara, se a gente pensar o que cabe ao credor, cabe ao credor propor a ação dentro daquele quinquênio. E dali para frente, a eventual demora, que não seja, claro, imputável essa demora a esse credor fazendário, não dá para a gente acolher nem prescrição nem decadência, e no nosso caso específico, obviamente, é a prescrição para a propositura da execução fiscal. O que acabou acontecendo de lá para cá foi que, apesar do Superior Tribunal de Justiça produzir essa súmula, nós tivemos alguns movimentos importantes. Primeiro, o próprio Código de Processo modificou-se. Então, o CPC, ainda na redação do que era o Código de 73, mudou para reconhecer isso. Olha, que quando a gente efetivar a citação, isso produziria o efeito retroativo à data da propositura para os fins da prescrição. Segundo, nós modificamos o Código Tributário, e aí vale a nossa atenção, até para vir ali no consectâneo do que essa súmula pensava, houve uma mudança do artigo 174, quando o seu parágrafo único pensa que o efeito interruptivo já não é mais da citação, e sim do despacho que ordena a citação. Então, de maneira bem clara, vejam, a gente tinha aqui uma natural situação onde poderíamos pensar da seguinte maneira cronológica, né? Eu tinha aqui o lançamento como ato constitutivo de dívida, pensava aquele tradicional olhar de 5 anos, e aí você tinha essa propositura da execução fiscal aqui, em dado momento, um despacho daquele juiz ordenando a citação e a citação vindo lá na frente. O que o tribunal dizia, e aí, claro, entendam que ele tinha que enfrentar, isso é a redação da época, é que essa citação aqui, ainda que realizada já depois da fluência do quinquênio, no final das contas, deveria entender que isso não justificaria um argumento ali do que quer que seja de acolhimento de prescrição. E, mais do que isso, volto a dizer, o Código de Processo começou a dizer que os efeitos dessa citação retroagiriam, portanto, à data lá do momento da sua propositura. Só que, além e mais do que isso, a gente teve uma outra figura para reconhecer, no mais, que o importante talvez não fosse pensar a citação, mas sim pensar esse despacho aqui. E eu lembro a todos que hoje essa é a redação ali do artigo 174, no seu parágrafo único, para dizer que o que produz o efeito interruptivo é esse despacho. Então, observem que a própria lógica desenvolvida pelo tribunal foi sendo acolhida pelo legislador. E aí, é claro, passou-se todo mundo a reconhecer que, evidentemente, a gente pode entender, portanto, que o importante olha, se esse credor fazendário promover a execução fiscal dentro dos 5 anos,
dali para frente é burocracia da própria justiça, nada mais justificaria qualquer acolhimento de prescrição. Esse é o fundamento que está por trás da súmula 106, e aí, claro, para a gente prestar atenção do ponto de vista até de que isso não é específico e tão somente relacionado a uma ótica de prescrição, isso pode ser levado também para o lado da fazenda pública ou contra o credor, pensando ali os prazos decadenciais que eventualmente alguém tenha, mas observem que ali o tribunal vai facilmente olhar e reconhecer. Ainda na redação original, lá do Código de Processo de 73, que a partir das redações que nós teríamos, isso seria estabelecido. Hoje, posso lembrar a todos que quando a gente enxerga essas previsões aqui, hoje o CPC vai amparar tudo isso no seu artigo 240, parágrafo 1º, que vai, isso aqui é o CPC, né? Deixa eu deixar claro aqui, que vai estabelecer para todos nós que, olha, no final das contas, quando houver essa citação, isso vai retroagir ao seu efeito lá de trás. Então, essa é uma súmula que, obviamente, não se aplica apenas ao mundo tributário, mas ela é muito frequente nos casos de execução fiscal, porque na hora que se propõe a execução fiscal, você tem uma certa demora em efetivar essa completar da relação processual propriamente dita. Então, por isso que a gente queria trazê-la também para esse nosso comentário tributário e, claro, por isso que vale todo mundo tomar a seguinte nota. Olha só, o que a gente encontra por trás desse simulado, né? A gente encontra por trás desse simulado essa racionalidade no qual nós teríamos ali uma medida de reconhecer que, de alguma maneira, esses seriam os aspectos ali decorrentes. E aí, claro, só para como a gente tem feito sempre, vamos dar uma olhada numa questão? Olha então aqui comigo, de olho na questão, olha aqui a magistratura do Estado de Pernambuco perguntando sobre prescrição e decadência em matéria tributária e mandando a gente considerar ali as assertivas. Veja aqui essa assertiva aqui, proposta, ação fiscal no prazo, exercício, a demora de sua efetivação da citação, no final das contas, não justificaria o acolhimento da prescrição. Então, é claro, nós vamos depois ter a questão se completando como um todo, ainda ali com os olhares todos do que serve ali para as nossas assertivas, mas é claro que o nosso maior interesse é chamar a atenção nesse ponto a redação da súmula 106 e, consequentemente, desse verbate que se consolida. Então, em matéria tributária, não deixem de lembrar sempre que a gente tem, sim, essa necessidade de observar que, para fins de execução fiscal, a gente tem que sempre pensar a essa realidade. Uma vez proposta, ali, a não ser que haja alguma coisa muito diferente, ali está confirmada que o credor fazendário teria exercido seu prazo de prescrição adequado. E dali para frente, as eventuais demoras para que esse devedor seja trazido ao processo, isso aí não pode ser imputado ao credor fazendário, portanto, não justificando o acolhimento de prescrição. Era o comentário que a gente tinha que fazer para um olhar em cima dessa súmula 106. Combinado? Não deixem de ver os nossos outros conteúdos e a gente volta a se comentar no outro comentário. Grande abraço!